saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, para mim é um prazer e uma honra estar aqui diante da igreja mais uma vez. Eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, por mais uma semana que Ele nos deu, para que nós pudéssemos juntos louvar a Deus na beleza da sua santidade, como disse o salmista. Glória a Deus. Eu confesso que eu senti a falta do pastor. Nosso pastor Douglas faz muita falta quando ele não está. Parece que fica faltando alguma coisa na igreja, né? Nós amamos o nosso pastor. Glória a Deus por isso. Nesta noite, meus irmãos, Deus já tem colocado um assunto em nosso coração. E se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria O Céu, o Destino dos Justos. Com a graça de Deus, nós queremos falar da natureza do céu, da necessidade do céu e das bênçãos do céu. Para a meditação desta noite, eu convido os irmãos para uma leitura bíblica que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz que os justos são destinados à vida eterna. Deus criou o homem para que o homem fosse por ele conhecido, mas Ele criou o homem também para que o homem o amasse e também o servisse aqui neste mundo. Mas no mundo por vir, o homem deve desfrutar da presença de Deus. O cristão experimenta neste mundo, pela fé, a presença de Deus. Mas quando a igreja entrar na glória, diz a Bíblia que nós veremos a Deus face a face. Glória a Deus. Nós queremos falar nesta noite sobre a natureza do céu, sobre a necessidade do céu e sobre as bênçãos do céu. O céu é descrito na Bíblia com pelo menos 4 termos diferentes. Ele é chamado de paraíso. Paraíso significa literalmente jardim e nos lembra da felicidade de Adão e Eva quando estavam no jardim do Éden. Aquele jardim cujo arquiteto e paisagista foi o próprio Deus. Sim, o céu é chamado de paraíso. O apóstolo Paulo certamente pode descrever melhor o que nós estamos querendo mostrar. Ele teve uma visão. E ele disse, falando sobre si mesmo:
eu conheço um homem que, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, foi elevado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. Foi elevado ao paraíso e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Glória a Deus. Eu procurei no dicionário o sentido da palavra inefável. Inefável é uma coisa que não se pode descrever por conta da sua natureza, força ou beleza. Ou seja, o que Paulo viu no céu não se pode descrever com palavras. Glória a Deus. Mas um segundo sentido da palavra inefável significa esplendoroso, encantador. É isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz: assim diz o Espírito para a igreja. Para aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Sim, o céu é chamado de paraíso. Mas o céu também é chamado de casa de meu Pai. Quando Jesus, meus irmãos, estava neste mundo, ele começou a conversar com os discípulos. Ele disse: o Filho do Homem deverá ser entregue nas mãos dos judeus, e eles o maltratarão, e eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. E acontece, meus prezados irmãos, que os discípulos começaram a se entristecer com aquelas palavras. Mas Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa de meu Pai fala das mansões celestial. Fala do aconchego e do conforto do lar que Deus já tem preparado para a sua igreja. Fala do conforto e do descanso. Mas a Bíblia ainda chama o céu de país celestial. A Bíblia fala, meus irmãos, que neste mundo nós somos forasteiros em uma terra estranha. Talvez ninguém aqui tenha morado fora do Brasil, a não ser o irmão. Mas eu tive a experiência de morar 1 ano fora do Brasil. Eu posso afirmar para os irmãos que é como se tivesse uma parte do corpo faltando. É como se você tivesse sem um braço ou sem uma perna. A coisa que eu mais queria era voltar para casa. O lugar onde eu estava era muito bonito, era organizado,
era bem cuidado, mas não era o meu lugar. Da mesma forma, o sentimento do cristão neste mundo deve ser o de que este não é o nosso lugar. Deus tem um lugar para a sua igreja, glória a Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus, diz a Bíblia. Mas o céu também é chamado de santa cidade, que é o que João disse naquela visão que ele teve, lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 2. Ele disse: e eu, João, vi a nova Jerusalém que descia do céu, a santa cidade que descia de Deus como uma noiva adereçada e adornada para o seu esposo. Glória a Deus. Então nós vemos, meus prezados irmãos, que a Bíblia descreve detalhes do céu. Mas se nós começarmos a meditar, nós vamos concluir que é necessário que exista o céu. O estudo das religiões provou que o homem sabe instintivamente que existe um céu e que existe o inferno. Ele sabe também, instintivamente, que após a morte segue-se o juízo. E é por isso que muitas pessoas têm medo de morrer. Lá no Salmo capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz que os ímpios irão para o inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu fico maravilhado, meus irmãos, com as últimas palavras de grandes homens. Por exemplo, o grande filósofo francês Voltaire, que era um notório zombador da igreja. Diz a história que nos últimos momentos de vida, ele gritou a noite inteira pedindo perdão. E a enfermeira de Voltaire disse que nem por todo o dinheiro da Europa ela queria ver um ateu morrendo novamente. Um segundo exemplo foi de outro filósofo chamado David Hume, que era um ateu declarado e convicto, um filósofo escocês. E nos últimos momentos de vida, David Hume exclamou: eu estou em chamas. Por quê? Porque ele não tinha a convicção da salvação em Cristo. Um último exemplo que eu gostaria de citar foi na minha própria família. Minha mãe está aqui, pode confirmar o que eu vou contar. Meu tio Adalberto, irmão do meu pai, quando estava nos últimos momentos de vida, ele começou a gritar, dizendo: saia daqui, eu não quero ir com você, saia, eu não quero ir. E uma pessoa que estava perto da família falou comigo e disse: eu não acreditava nessas coisas, mas depois que eu vi o seu tio morrer, eu passei a acreditar. Sim, meus irmãos, o homem sabe que após a morte segue-se o juízo.
Mas a história muda quando nós vemos as últimas declarações de grandes homens de Deus. Moody, o grande pregador, o homem que levou milhares de pessoas para Cristo, quando estava no seu leito de morte, ele exclamou: a terra recua e o céu está diante de mim. Glória a Deus. Oh, que declaração maravilhosa, que convicção da salvação em Cristo Jesus. Um outro exemplo, meus irmãos, é o exemplo de John Wesley. John Wesley, quando estava para morrer, disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, que declaração maravilhosa. John Wesley fez um resumo da sua vida, de todas as lutas que ele havia passado, das vitórias, das derrotas. Ele conclui: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem olho viu e nem ouvidos ouviu, nem nunca jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os irmãos podem me perguntar: mas quais são as bênçãos do céu? Em primeiro lugar, no céu você encontrará luz e beleza. João, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 33, disse: lá, na cidade celestial, não haverá sol e nem lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus ilumina a cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. A linguagem humana não pode descrever o brilho desta cidade. Imagine você, um mineiro, diga-se de passagem, aquele que trabalha em uma mina de carvão, mina de ouro. Eu estou falando do mineiro que nasceu em Minas Gerais. Imagine uma pessoa que nasceu naquele lugar, a 500 metros abaixo da terra. Como é que você explicaria para ele a beleza de um rio de águas cristalinas? Como você explicaria para esta pessoa um campo florido, o pico de uma alta montanha, o céu estrelado, a copa de uma árvore verdejante? Ele não compreenderia. Por quê? Porque estas coisas nunca entraram no coração dele. Está além do entendimento. Existe até um hino que diz: muito além do nosso entendimento, alvo mais que todo pensamento. É mais ou menos isto, meus irmãos, o que Deus tem lá no céu preparado para a sua igreja. No céu haverá luz e beleza. Segundo, plenitude de conhecimento. Neste mundo existem muitos porquês. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas lá no céu, tudo será esclarecido.
porque nós teremos a sabedoria de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que for em parte será aniquilado. Quem é perfeito? O Senhor Jesus. Quando nós nos encontrarmos com Ele, problemas teológicos serão desvendados. Os mistérios do universo serão desvendados. Por quê? Porque ali haverá plenitude de conhecimento. Nós teremos o conhecimento de Deus. Meus prezados irmãos, esse tipo de mensagem é muito difícil de ser ouvido nas igrejas, infelizmente. Primeiro-ministro inglês, que já não está mais no cargo, certa vez disse que o declínio da Inglaterra se dá porque nos púlpitos ingleses as mensagens sobre o céu e sobre o inferno não têm sido mais pregadas. Mas aqui nesta igreja, graças a Deus, nós estamos falando sobre este assunto. No céu haverá luz e beleza, plenitude de conhecimento, mas haverá também descanso. João disse: bem-aventurados os mortos que hoje morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Meus irmãos, Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições. Neste mundo nós choramos, nós gememos. Alguém disse que nós chegamos nesse mundo chorando. Atravessamos o mundo chorando, e quando nós somos enterrados, alguém está chorando por nós. Sim, esta é a saga, o destino do homem aqui, neste mundo. Mas em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais morte, nem dor, nem pranto e nem clamor, porque todas essas coisas já passaram. Quem sabe se alguém chegou aqui nesta noite triste e dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Mas Deus diz para você nesta noite: eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. No lugar que eu tenho preparado para você, não haverá mais dor, nem morte, nem pranto e nem clamor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tem preparado um lugar para a sua igreja. O Senhor Jesus hoje oferece descanso e refrigério para a sua igreja. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas no céu, meus irmãos, haverá também serviço. Do mesmo modo que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para lavrar o jardim e cuidar dele, no céu haverá um trabalho para o povo de Deus. Deus não nos deixará ocioso. É falaciosa, é falsa aquela imagem que nós vemos na TV ou em algum vídeo mostrando o céu como um lugar deserto, cheio de nuvem, com uma pessoa tocando harpa, sozinha. Não. O céu não é desse jeito. Muito embora seja verdade que haverá música no céu. O céu é lugar de música. O céu é lugar de alegria. Mas haverá muito mais do que isto. João, naquela visão que ele teve, ele diz: e lá nunca mais haverá maldição. Porque lá está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória a Deus. Haverá um trabalho, mas é um trabalho diferente. Não é um trabalho como esse que nós realizamos aqui neste mundo. É um trabalho prazeroso. É um trabalho gostoso, que você vai se alegrar em fazer essas atividades que Deus já tem preparado. Mas no céu ainda haverá gozo, prazer. No primeiro versículo que nós lemos lá em Coríntios, a Bíblia diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus prezados irmãos, se você pegar tudo que te causa prazer neste mundo, o maior prazer que o ser humano pode experimentar, isto não é nada, nada perto do que Deus preparou para a sua igreja. Glória a Deus. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Neste mundo você pode chorar, mas Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação neste mundo não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, eu acredito que reforça a nossa fé. Ela nos anima. Ela nos dá força para caminhar. Porque existe um prêmio. Existe um alvo. E Paulo tinha essa visão. Ele dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. No céu haverá estabilidade. No céu, irmãos, o gozo é eterno.
há algum tempo atrás, as pessoas colocavam frases bíblicas nos para-brisas dos carros. E uma frase muito comum que nós costumávamos ver é: onde passarás a eternidade? Uma frase equivocada, porque a eternidade não passa. Quem entra na eternidade fica nela. Dois caminhos. Existem dois caminhos. Um é o da porta larga. O outro caminho é o da porta estreita. Qual é o caminho que você pretende seguir? Se você seguir o conselho de Jesus, você entrará pela porta estreita. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, porque nesta noite nós escolhemos a porta estreita. Glória a Deus. O caminho para o céu é a porta estreita, é o caminho da renúncia, é aquele caminho onde você precisa pegar cada dia a sua cruz e negar-se a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. É o caminho do perdão, é o caminho da renúncia. Eu tive uma experiência essa semana. Tivemos um problema com um cliente, e o problema não era um problema grande, um problema que eu julgo pequeno, mas ele deu uma importância tão grande para aquele evento, não quis falar com o nosso auxiliar, quis falar diretamente comigo. Meus irmãos, aquele homem me ofendeu de uma maneira que eu não estava acostumado. Fiquei muito triste. Naquele momento, para tarde, eu não consegui mais fazer nada. 2 horas da manhã eu acordei e lembrei. E também não dormi mais. O pior é que no outro dia eu precisava encontrar essa pessoa. E já que não consigo dormir, eu vou orar por ele. Glória a Deus. Irmãos, eu dobrei o joelho às 3 horas da manhã. Falei: Jesus, abençoa esse homem. Abençoa ele. Dá a vitória para ele. Senhor, coloca as coisas no lugar. Glória a Deus. No outro dia, fui conversar com ele. Fizemos o que tinha que fazer. Eu já estava indo embora. Ele falou: não, vem aqui. Eu nem queria conversar mais sobre o assunto. Ele veio, conversou. Me perdoe se eu te ofendi. Me perdoe, me perdoe. Eu não tive a intenção de falar. Eu pensei numa outra coisa e acabou saindo isso.
Às vezes eu sou muito duro e eu falo coisas que eu não devo falar. Eu olhei para ele e disse: você acredita em Deus? Ele parou e ficou sem resposta. Ele disse: eu acredito em Deus, mas não é esse mesmo Deus que você acredita. Eu falei: se você acredita em Deus, o que você acabou de dizer é resposta da minha oração, porque eu orei por você nesta noite. Glória a Deus. Este é o caminho estreito. Glória a Deus. Eu estou contando essa experiência, meus prezados irmãos, porque o caminho largo é aquele caminho em que você paga com a mesma moeda. Mas o Senhor Jesus, Ele nos diz nesta noite: se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Glória a Deus. Dois caminhos, um deles leva para o céu. No céu, meus prezados irmãos, haverá estabilidade. Imagine você se a Bíblia dissesse que nós fôssemos gozar um período e depois o céu cessaria de existir. A felicidade não estaria completa e nem perfeita. Mas a Bíblia nos mostra que quando nós entrarmos na glória, a nossa saúde será perfeita. A paz será perfeita. A alegria será perfeita. A prosperidade será perfeita e plena. Ela não vai acabar. É por isso que Paulo usou aquelas palavras que as tribulações desse mundo não se comparam com as coisas que em nós há de serem reveladas. Glória a Deus. Mas no céu ainda haverá gozo social. Os irmãos podem me perguntar: nós vamos reconhecer uns aos outros quando nós estivermos no céu? Será? Sim. Nós vamos nos reconhecer. Qual é a evidência disso? A evidência é que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos dentro de uma casa com um corpo glorificado. E quando os discípulos viram, eles não queriam acreditar. De tanta alegria e espanto. Mas o Senhor disse: vede, sou eu mesmo. Sou eu. Olha as minhas mãos. Olha os meus pés. Sou eu. E eles então receberam a Jesus gostoso. Glória a Deus. Esse versículo mostra que nós também vamos nos reconhecer no céu. Eu vou reconhecer o Jefferson. O Jefferson vai reconhecer a esposa. Nós vamos nos reconhecer no céu. E vamos ter comunhão, glória a Deus, uns com os outros.
porque esta comunhão é agradável a Deus. No Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. E no céu, esta união será perfeita. Aqui na terra, meus irmãos, as pessoas têm falhas. As amizades acabam. Os parentes aqui na terra nos desapontam. Fazem coisas que talvez nós não imaginávamos que eles fossem fazer. Aqui na terra nós vemos maldade das pessoas, mas lá no céu vai ser tudo perfeito. Glória a Deus. Não vai haver maldade, não vai haver falhas, porque nós não estaremos com este corpo carnal. Nós estaremos em um corpo glorioso. O apóstolo Paulo disse que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Então nós vamos ser transformados e vamos assumir um novo corpo quando nós entrarmos no céu. E nesse corpo glorioso nós vamos resplandecer. Glória a Deus. O profeta Daniel, lá no seu livro, capítulo 12, no versículo 3, disse: os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Sim, este é o destino glorioso da igreja. Glória a Deus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem nunca jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Existe um hino que diz: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Pede a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não impeça a mim. Glória a Deus. Eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Resta ainda uma última bênção do céu, que na minha opinião é a mais gloriosa de todas. No céu nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Esta é, meus irmãos, a maior de todas as bênçãos. Paulo, quando falava sobre o arrebatamento da igreja, ele disse: nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados para o encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós falamos, meus irmãos, nesta noite, sobre a natureza do céu. Nós falamos que o céu é chamado de paraíso, casa de meu Pai e santa cidade. Nós falamos da necessidade do céu, que o homem instintivamente crê que existe um céu e existe um inferno. Nós falamos sobre a bênção ou as bênçãos do céu, luz e beleza, plenitude de conhecimento. No céu haverá descanso, serviço, estabilidade, gozo social, ou seja, nós vamos nos reconhecer no céu. E finalmente, nós vamos ter comunhão com Cristo. Glória a Deus. Para sempre. Glória a Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem nunca jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.